Qual é a diferença entre o Espírito Santo austero do governador Paulo Artung e o Rio de Janeiro perdulário do governador Pezão? Provavelmente não é tão grande quanto aparece. Os dois aplicaram políticas econômicas diferentes, uma bem ajustada, outra bem perdulária, e os resultados foram os mesmos. Grave crise de segurança, situação de rebeldia, quando não de motim, das polícias militares, né? O que nos leva concretamente a perguntar sobre as vantagens do modelo Paulo Artung. Não que o modelo perdulário, e mais do que perdulário, agora que se diz até corrupto, do governo do Rio de Janeiro, seja referência. Mas aqueles que acreditam que governar é cortar gastos, deveriam refletir um pouco sobre a consequência desses cortes de gastos no Espírito Santo, como de resto em outras partes do país. Eu falo isso não porque seja uma questão tão transcendental em si para o país, mas muito mais pelo fato de que ela, de uma certa forma, resume um pouco os dilemas que alguns governantes aqui estão enfrentando e como que eles estão resolvendo esses dilemas. Porque no fundo, se é verdade que lá no passado, lá muito no passado, se dizia que governar é construir estradas, agora, para a turma que está atualmente no governo, parece que governar é fazer ajustes, cortar gastos. Depois desse absurdo corte de 20 anos do gasto público, cujas consequências nós vamos muito breve ter presentes, né? Nós estamos vendo concretamente que há todo um processo de contra-reforma que está em curso no país, que vai passar por essa tentativa, espero que o povo tenha condições de barrar, da reforma da Previdência, depois das leis trabalhistas, enfim, de completar todo um conjunto de medidas que tem como objetivo fundamental fraudar os direitos dos trabalhadores, dos de baixo, e beneficiar concretamente aquilo que eles cinicamente chamam de ambiente de negócios. Eu acho que até mais do que negócios, talvez seja ambiente para negociatas. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando um clássico dilema das sociedades democráticas. Em primeiro lugar, uma certa incapacidade que os governantes estão tendo, não só de resolver as questões sociais, mas mais do que isso, a capacidade que eles estão revelando de agravar as questões sociais. Em segundo lugar, o fato de que os temas da soberania nacional, que ocuparam nos últimos anos um lugar tão importante na vida do país, estão completamente abandonados. Mais do que isso, estão sendo atacados duramente. Aí está o caso do pré-sal, aí está concretamente a política externa cada dia mais submissa, mas o que é mais grave, errática também. Aí estão anúncios de supostos acordos que vão se fazer sobre a base de Alcântara, etc. e tal. Mas tudo isso, o que é mais grave, é que afeta o terceiro pilar de uma sociedade moderna, que é a sua democracia. Tudo que o governo faz hoje, ele o faz para beneficiar concretamente, seja esse constrangimento dos direitos dos trabalhadores, seja essa abertura criminosa da nossa economia para o estrangeiro. O governo adotou, dentro dos limites estreitos da democracia, um conjunto de normas e de práticas que cada dia mais afrontam a nossa democracia. O último exemplo disso é, concretamente, essa indicação do ministro da Justiça para uma função como ministro do Supremo Tribunal Federal, que terá como objetivo fundamental tentar de barrar a Lava Jato.
Veja bem, eu sou muito crítico aos procedimentos da Lava Jato, mas é evidente que o presidente Temer, o usurpador Temer, hoje está tratando fundamentalmente de parar a Lava Jato, de fazer com que a Lava Jato não atinja a si próprio e aos seus principais colaboradores como aquilo que se anuncia a partir das delações premiadas da Odebrecht. Tudo tem, no entanto, um objetivo mais distante. Nas últimas semanas, não só as pesquisas de opinião pública, que de uma certa forma inquirem sobre as eleições de 2018, como também outras pesquisas que têm sido feitas, inclusive por empresas internacionais, demonstram concretamente o crescimento da candidatura Lula para presidente da República. Esse fenômeno, que tem sido interpretado em algumas coisas como uma espécie de saudades da prosperidade, saudade de um Brasil com esperança, atemoriza enormemente os atuais governantes e os atuais donos do poder, no sentido mais amplo da palavra. Eu estive há pouco tempo, por 2 vezes, no México e constatei lá fenômenos meio semelhantes aos que nós assistimos aqui no país. Se houver tempo, numa outra oportunidade, eu quero falar um pouco sobre eles. Lá, o país está de cócoras diante dos Estados Unidos, como todos podem ver, entre outras coisas, pelo esse fenômeno de construção do muro, que vai separar os 2 países. E que os mexicanos, o governo mexicano não tem muito dito, a não ser tímidas reações. Segundo lugar, a situação social é tremenda. Terceiro lugar, a situação democrática é de deterioração parecida com a nossa. Não é igual porque lá, de qualquer maneira, o presidente Peña Neto foi eleito e aqui o Temer ascendeu por um golpe parlamentar. No entanto, quando os 2 governantes olham o futuro, que coincidentemente também tem como data o ano de 2018, eles veem o temor no Brasil do caso Lula e no México a candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que é um candidato, digamos, situado mais à esquerda, um candidato mais vinculado ao campo popular. Conversando com vários analistas, pelo menos com 3, eles foram lá no México mais taxativos do que aqui. O que eles me disseram? López Obrador tem todas as chances de ganhar a eleição. E por isso mesmo podem ocorrer 2 coisas. Veja bem, 3 analistas de distintas perspectivas. Uma, que haja fraude, que é comum nas eleições mexicanas. Cárdenas foi derrubado por uma grosseira fraude há muitos anos. E a segunda possibilidade é que ele venha a ser morto, assassinado, que também é um processo de eliminação política que o México já assistiu, quando executaram o candidato Colosio, que era um candidato mais progressista. Felizmente, no caso brasileiro, eu acho que essas ameaças não estão colocadas na ordem do dia. Mas nos 2 casos, o que sim está colocado é uma inconformidade daqueles que detêm o poder, e no caso brasileiro se apossaram criminosamente do poder, de não terem desdobramento para o futuro. São pessoas que não podem captar esperança, não podem propor esperança para o Brasil e, portanto, são projetos sem futuro. O futuro quem tem que construir somos nós. São aqueles que temos uma visão crítica do que está ocorrendo no país, mas, sobretudo, que têm condições de propor alternativas a esse atual estado de coisas.